pandemia do novo coronavírus já vinha provocando diversos impactos no esporte. E ainda como já era esperado, o Comitê Olímpico Internacional anunciou nesta terça-feira que os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio foram adiados para 2021. Os Jogos estavam previstos para ocorrer de 24 de julho a 9 de agosto de 2020. A nova data ainda não foi estimada. Esse é o assunto da edição desta terça-feira, 24 de março, do Direto ao Ponto, comigo, Maureen Xavier. A pressão nos últimos dias aumentou bastante para que os Jogos Olímpicos de Tóquio fossem adiados. E foi isso que ocorreu nesta terça-feira. Essa é a primeira vez na era moderna dos Jogos Olímpicos que uma edição será adiada. Durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, 3 edições não aconteceram. O adiamento inédito foi informado por um pronunciamento das autoridades, seguido por uma nota oficial. O documento diz que, nas atuais circunstâncias e com base nas informações fornecidas pela Organização Mundial da Saúde, o presidente do COI e o primeiro-ministro do Japão concluíram que os Jogos da 32ª Olimpíada de Tóquio deveriam ser remarcados para uma data posterior a 2020, mas o que mais tardar no verão de 2021, para proteger a saúde dos atletas, todos os envolvidos nos Jogos e na comunidade internacional. O presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Paulo Teixeira, falou sobre o assunto. A decisão do Comitê Olímpico Internacional e do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio foi a mais acertada possível. Nós esperávamos que fosse assim e trouxe um alívio não só para o Comitê Olímpico do Brasil, mas para todos os atletas olímpicos brasileiros, que poderão cuidar melhor da sua preparação, preservando a saúde. E nessa edição temos a participação do editor de esporte do Correio do Povo, Carlos Correia, que vai conversar sobre os desdobramentos dessa decisão. Olá, Carlos, tudo bom? Oi, dentro do possível, tudo. Então, como é que estava já sendo esperado esse anúncio, apesar do comitê vir informando e resistindo a esse adiamento? Como é que essa informação chegou nesta terça-feira? Olha, Maureen, era inevitável. Não tinha como a realização dos Jogos Olímpicos ser mantida para 2020. Na verdade, era o único grande evento esportivo que ainda dependia de um anúncio oficial. Todos os campeonatos de futebol pararam, todos os campeonatos de basquete pararam, Fórmula 1 parou, tênis parou, tudo parou. O mundo do esporte parou, como o mundo no geral parou. Não fazia nenhum sentido a Olimpíada tentar fazer diferente. Acho que essa demora se deveu muito mais a questões legais, a questões jurídicas, a questões de patrocínio. Afinal de contas, os patrocinadores já haviam pago tudo que tinham que pagar. Então, acho que a demora foi só nesse sentido. Quero crer, pelo menos, né? Porque não tinha como ela ser realizada, não só pela questão de que ninguém tem certeza de que em julho a situação vai estar sob controle no Japão e muito menos nos outros países do mundo. Então, mesmo que ela fosse realizada, o que seria um absurdo por si só, ela seria a pior das Olimpíadas recentes, porque o nível ia ser muito mais baixo. E essa semana, acho que a pressão ficou insustentável à medida em que países, do ponto de vista esportivo, bastante relevantes, como Austrália e Canadá, já terem avisado: olha, se for esse ano a gente não vai mandar delegação. Então, assim, Canadá caiu fora, Austrália caiu fora, Noruega já tinha avisado também. E aí, quando os Estados Unidos começou a sinalizar que
que ia fazer a mesma coisa, aí o Japão viu que não tinha saído. Até por causa da questão da representatividade dos Estados Unidos, né? Que é tradicionalmente um grande vencedor e arrecadador de medalhas e de vitórias. A única vez, assim, mais recente, já faz tempo, né? Mas enfim, em 1980, nos Jogos de Moscou, os Estados Unidos não foi em boicote, mas era uma questão política. E aí, em 84, nos Jogos de Los Angeles, a então União Soviética fez a mesma coisa e também não foi. Mas desde então, sempre houve a participação dos grandes protagonistas, seja com nomes diferentes. Depois ali da queda da União Soviética, ali no começo, teve um pouco essa questão, mas ainda assim os atletas estavam lá, todos os melhores atletas do mundo estavam lá. Esse ano, se a Olimpíada fosse realizada no período previamente estabelecido, a gente não teria os melhores atletas. E é interessante citar porque os outros adiamentos que têm acontecido e suspensões de competições têm comprometido principalmente a qualidade e o desempenho dos atletas. Tem alguns ali, principalmente de futebol, que têm feito treinos em casa, mas pensando na preparação das Olimpíadas, não é um aquecimento dentro de casa que tu consegue ter o desempenho. O atleta da natação, sabe, tinha muitos atletas norte-americanos agora reclamando justamente disso. As piscinas dos Estados Unidos, elas estão fechadas. Como é que um atleta da natação vai treinar? Como é que um atleta da maratona vai treinar uma prova de fundo? Então, e mesmo que a situação tenha uma melhora, que todo mundo torce que tenha uma melhora logo, e digamos que a melhora comece por onde começou, então, digamos assim, na Ásia, China, Japão, Coreia, que foi os primeiros casos, né? Principalmente Japão e Coreia. Mesmo que a situação melhore lá, se esses atletas começassem a recomeçar a treinar agora, o que seria já assim pouco tempo, ficaria desigual, ficaria desequilibrado, porque os atletas então da China, eles teriam uma janela de treinos muito maior que os atletas, sei lá, dos Estados Unidos e europeus. Então ficaria desequilibrada. Outra possibilidade, que seria adiar para o final do ano, mudaria a característica dos jogos, porque aqui não tem o mesmo peso que no resto do mundo, porque nós somos de um clima tropical. Mas vamos lembrar que tem as Olimpíadas de Inverno, e as Olimpíadas que a gente conhece como Olimpíadas são as Olimpíadas de Verão. No final do ano seria inverno no Japão. Como é que tu vai fazer as provas na natação? Como é que tu vai fazer as provas de atletismo ao ar livre? Não é que não possa fazer, mas as marcas obviamente não seriam as mesmas, sabe? Não teria como. Então seria uma Olimpíada diferente. Acho que foi a decisão mais sensata. Talvez meio atrasada, né? Porque era pedra cantada que isso ia acabar acontecendo, mas antes tarde do que nunca. Tem uma questão que, claro, tem o próprio desempenho dos atletas, as competições em si, mas também toda a estrutura que movimenta a realização de uma Olimpíada. Nós estamos falando de cifras milionárias, de construções de espaços, de patrocínio, mas também tem milhares de atletas, milhares de profissionais que atuam como voluntários, ou principalmente, por exemplo, o pessoal da imprensa acompanhando, e turistas. Torcida, e é uma outra população. E do mundo inteiro no mesmo local. Inteiro. A gente teve uma ideia que na comparação é microscópica quando aconteceu a Copa do Mundo aqui, e é só futebol. É só futebol e é num país inteiro. A Olimpíada são todos os esportes numa cidade só. Então a gente tem que pegar aquilo que aconteceu aqui em Porto Alegre, aquela vez que a gente saía na rua e via a torcida da Alemanha, via a torcida da Holanda, via a torcida da Argélia, e tem que botar todos os turistas de todo o mundo numa cidade só. Obviamente, Tóquio é muito maior que Porto Alegre, mas enfim, a movimentação de turistas, ela seria imensa, e isso aí eu não sei como é que vai ser resolvido. Questão de reserva de hotel, questão de viagens. A gente tende a pensar que, olha só, tu já tinha comprado, tu adia,
mas não é um cálculo tão simples. Tóquio é uma das maiores metrópoles do mundo. O calendário de 2021 de Tóquio também já devia ter N atividades prontas para a época da Olimpíada. Como é que vai ser feito esse remanejo? Vai ser preciso muita habilidade, mas não tem escapatória, era o que tinha que ser feito. Em relação à própria questão, daí fica mais uma... Vamos entrar na área da especulação, né? A gente tinha vários atletas que despontavam, né, dentro dessas seletivas para estar nos jogos, para competir. Esse espaço pode talvez abrir brecha para daqui a pouco um outro atleta que não tinha tido os pontos necessários, a classificação necessária, ou daqui a pouco também isso ser impactado daqueles que vão disputar? Vai mudar. Não tem como não mudar. Agora, aí é muito a gente entrar no terreno da adivinhação. Quem é que pode se destacar, quem não pode se destacar. Obviamente, há alguns atletas que já estavam ali no limite da idade de competir em alto nível, esses perdem mais. Isso, um ano que se passa, é um ano que se passa. Não tem o que fazer. As seletivas, mas assim, também no geral, os melhores de cada modalidade, tipo, se a gente pegar, vamos lá, o Messi. O ano que vem o Messi vai continuar sendo um dos melhores jogadores do mundo. O LeBron James no basquete vai continuar sendo um dos melhores jogadores de basquete do mundo. Os destaques da natação, os que estão ali em número 1, eles vão continuar sendo número 1. Os atletas do altíssimo nível, eles vão continuar. Agora, claro, quem estava lutando por vaga, por seletiva, vai ter que reprogramar o treinamento. Eu acho que ganhou tempo, na verdade. Eu não vejo prejuízo. Claro, salvo aqueles atletas que eu falo assim, que já estavam no início de curva descendente, talvez, em termos de preparo físico, esses vão ter que se puxar mais. Porque tu fica imaginando assim, quem já estava treinando, já com o calendário todo pronto de provas e propriamente de treino, de repente isso para tudo. Tem um bom exemplo que é o seguinte, futebol, tá? Futebol tu pode levar 3 jogadores acima de 23 anos. Tinham muitos jogadores que eles estariam estourando o limite agora. Como é que vai se fazer? Eles vão considerar os 23 anos a partir de 2020 e de 2021. Porque daí o Brasil pode perder vários jogadores importantes nesse meio tempo. É algo que vai ter que ser resolvido. Quer dizer, acaba sendo uma decisão pontual e imediata de acordo com o cenário atual da pandemia e que depois vai deixar um monte de brecha para serem costuradas e solucionadas. Repito, não tinha outra solução. Vai ser complicado? Vai ser complicado. Não tinha outra solução. Perfeito. Encerramos mais uma edição do podcast Direto ao Ponto. Eu quero agradecer a participação do colega Carlos Corrêa, a captação e edição do Israel Mesquita. E como não custa nada reforçar, se você pode, fique bem e fique em casa. Até a próxima.